motherfucking copycat. Fuck your ambiance, they call me Locks. Chances that you fucking with me, probably not. Ninja shit. Olá a todos, vamos iniciar a nossa primeira aula sobre o Estatuto da Polícia Militar do Estado do Ceará. Devemos deixar bem claro que alguns dos vídeos eles vão estar com conteúdo meio, digamos, em comum. Nesse caso, o Estatuto com o Código Disciplinar, algumas coisas vão realmente se aproximarem. Ao final de assistir esse vídeo, façam inscrições, comentem, é importantíssimo que vocês comentem, para que nossas aulas sejam aperfeiçoadas, mas vamos ganhar tempo. O que é que o Estatuto da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará reza, emana? É o seguinte, o Estatuto, ele fazendo aqui uma pequena analogia, fala dos direitos do servidor. Mas neste caso, não é somente os direitos, os deveres, as prerrogativas. Qual é a diferença marcante entre o Estatuto e o Código Disciplinar? O Código Disciplinar é ligado a deveres, né, a punições, principalmente o quesito punições, já que a nossa Polícia Militar ela é baseada em hierarquia e disciplina. E o Código Disciplinar, que é de 2003, aproximadamente aí uns 105 artigos, aproximadamente, está aqui a lei, né? Deixamos aqui bem claro, Código Disciplinar. Nós temos uma lei de 2003, 13.326 de 2003, já o Estatuto mais recente, de 2006, o Código Disciplinar fala mais em punições, sanções. Já o Estatuto não é? Então, grava bem essa situação. Vamos ver também que o Estatuto ele é direcionado a uma gama maior de militares que o próprio Código Disciplinar. Haverá uma tendência natural, por mais que tenhamos mais prazer em ministrar aulas de uma maneira mais tranquila, mais aberta, menos, não no sentido didático, mas no sentido programático de fazer aquilo ipsiliter, porque às vezes se torna até um pouco sacal, mas vamos ter que fazer isso sim, para poder diferenciar no momento da prova o código do Estatuto. Vamos lá. Finalidade. A finalidade vai ser regular, vai ser dizer a situação, vai ser falar de obrigações, falar de deveres, falar de prerrogativas. Falando na ordem, situação, direitos, prerrogativas, deveres e obrigações. Dessas palavras, duas nos chamam a atenção. Primeiro, situação. A situação vai deixar claro se ele está na ativa ou na inatividade. A situação vai deixar claro se ele está na reserva remunerada ou na reserva não remunerada. Também se vai estar naquele momento o Estatuto ligado ao reformado ou não ligado ao reformado, diferentemente do Código Disciplinar, que não estará ligado à questão dos reformados. A outra palavra é a prerrogativa. O que é prerrogativa? Prerrogativa é direitos inerentes ao possuidor de um cargo. Então, quais são as prerrogativas do policial militar? Presta atenção para que alguém um pouco mais detalhista não se sinta desconfortável. Aqui estamos falando de Polícia Militar e Bombeiro Militar. Esse estatuto é destinado aos dois tipos de militares estaduais do Ceará, ao policial militar e ao bombeiro militar. Mas será muito comum falarmos bem mais sobre a Polícia Militar devido ser o foco deste concurso. Os militares estaduais. Não esqueçamos, em primeiro lugar, que a gloriosa Polícia Militar ela está elencada no artigo 144 da nossa Constituição, que fala sobre segurança pública. Lá vai falar de Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Federal na ordem, né? Polícia Rodoviária, depois Polícia Ferroviária, depois Polícia Civil, depois Polícia Militar, juntamente com o Corpo de Bombeiros Militares, e lá no parágrafo 8º falando também da Guarda Municipal. Então, é da nossa Constituição. Neste caso, em particular, quando ele fala quem são os militares estaduais, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militares, organizações baseadas em hierarquia
e disciplina. Vi até um colega professor usar um termo que às vezes nos foge, mas é muito belo, né? A criatividade dos nossos colegas. Ele falando HD, HD, HD. Beleza, o que é HD? Hierarquia e disciplina, ok? A questão dos graus hierárquicos, a gente viu lá um pouco lá no código, né? É aquela história de ir lá do soldado até o coronel. Na realidade, o mais correto é dizer ir lá do aluno-soldado até ao governador. Por quê? Porque o governador do estado é o chefe supremo das corporações militares estaduais. Então, na realidade seria soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, suboficial. Aí eu estou pulando aluno, soldado e cadete, tá ok? Mas colocando aí mais em pauta, segundo tenente, primeiro tenente, aí são os oficiais subalternos, né? Aí temos capitão, que é justamente o oficial intermediário, major, que é o primeiro oficial superior, tenente-coronel, coronel, e apesar de não necessariamente vestir a farda, apesar de não necessariamente colocarmos naqueles degraus, lá no topo, no ápice dessa hierarquia, estará o governador do estado, ok? Vamos nessa. Características, como foi falado, hierarquia e disciplina. Disciplina, perfeito ordenamento e cumprimento das ordens legais emanadas, né? É interessantíssimo, por quê? Porque a atual gestão presidencial, né, o nosso querido presidente Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, ele, capitão do exército, né? Então o que é que acontece? Ele tem uma ideia um pouco rejeitada por uns, mas aceita por outros, de trazer um pouco mais de disciplina, mas no sentido positivo. As escolas estaduais, as escolas públicas, porque disciplina, diferentemente do que muita gente pensa, não tem nada a ver com subjugar de maneira a torturar. Não, não é isso. Disciplina quer dizer, é uma situação de acatamento, de ordens, de posicionamentos totalmente legais, totalmente morais. Então, isso aí é que é baseado a nossa polícia militar. Disciplina e hierarquia, tá? Aí mais à frente a gente vai ver a questão de quem tem poder sobre quem, por aí vai, principalmente no Código Disciplinar. Força Auxiliar e Reserva do EB, do Exército Brasileiro. Por que Força Auxiliar? Se o Exército precisar, por exemplo, numa guerra, né, vai chamar a Polícia Militar, vai sim, e ela terá que ir. Uma força auxiliar. E também, porque o termo reserva, né? Porque caso o Exército não precise, como momentaneamente, em sentido de guerra internacional, não precisa, Deus queira que nunca precise, está lá, prontinha, preparadinha, nossos guerreiros da Polícia Militar, para servir a nação, não somente em sentido local, mas em sentido nacional e às vezes até internacional. Por isso que é chamado de Força Reserva, porque está ali prontinha para qualquer ação. Subordinada, como nós falamos, ao governador. É o chefe supremo, ok? Temos as outras chefias, de cima para baixo, mas subordinada ao governador do estado. Isso aí é uma parte bem simples. Eu acho que caindo na prova, só vai errar mesmo aquele aluno que por algum motivo não quis ou não pôde estudar. Não tem muito o que se falar a respeito disso, ok? Vinculada, atrelada ali, a quem? A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Agora, cuidado em provas, as provas, vamos supor aqui que a próxima organizadora, supondo, seja CESP, né? Da Universidade de Brasília, CESP-UNB, supondo. CESP costuma colocar questões, costuma, ainda é só esse tipo não, apenas certo ou errado. Quando são questões certo ou errado, requer uma atenção maior daquele candidato. Por qual motivo? Porque ele não pergunta, ele não coloca um ponto de interrogação, ele afirma. Olha, a bola é quadrada. Como é que é? A bola é quadrada. Você vai colocar só certo ou errado. E está dizendo que a bola é quadrada. Então, mas lembra, ali tem um teor de pergunta. É de dizer assim, interage comigo, então se está certo ou errado. Então, nesse caso aqui, quando ele fala vinculada a SSPDC,
vinculada operacionalmente. Onde é que estaria possível casquinha de banana? Vinculada administrativamente, já que as polícias do Brasil, com raríssimas exceções, né, que são polícias localizadas, mas a polícia militar, a polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária, polícia civil, as polícias do Brasil pertencem ao poder executivo. Se executivo é a administração pública. Se é a administração pública, então poderia dizer vinculada administrativamente. Ele poderia colocar um contexto desse e te induziria a ideia de cair nessa casquinha de banana, mas não é. É vinculada operacionalmente à SSPDC, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Ok? Vamos lá. Qual é a missão? Importantíssima, mas eu acho que não tem nem muito o que confundir, né? A missão da Polícia Militar do Estado do Ceará é quando, por exemplo, né, colocando aí uma coisa empírica, prática, um rio está subindo nível devido a intensas chuvas, e aí tem pessoas ali morando, lamentavelmente, naquela situação de risco, a Polícia Militar tem que ir lá para... Não, peraí, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Nesse caso aí, seria quem? Os bombeiros. A Polícia Militar é uma polícia ostensiva. O que é ostensiva? Eu costumo dizer a nossos alunos que ostensiva, da maneira bem, digamos, prática de entender, fardada. Ela vai dizer, aqui estou, o Estado está aqui, representado por esta mulher, por este homem, aqui estou. Opa, olha aqui, está aqui, quem quiser a polícia, estou aqui, porque está aqui, fardamento, mostrando que eu aqui estou. Por ser ostensiva, ela é também preventiva. Por quê? A missão é resguardar a incolumidade pública das pessoas, dos bens das pessoas, ok? Temos aí a CDC, né? O pessoal a tropa do controle de distúrbio civil. Por quê? Porque tem que preservar a pessoa e o patrimônio. Preservar, lembra que é sentido o quê? Preventivo. Ela não é uma polícia judiciária, como são polícias judiciárias, a Polícia Federal e as polícias civis. Apesar que aqui, mais à frente, a gente vai falar exercer atividade de polícia judiciária perante os delitos cometidos com os seus membros. Exercer atividade de polícia judiciária, não dizer exercer atividade como é uma polícia judiciária. Ela não é judiciária, porque ela não digamos assim, uma polícia que vá em busca de investigar isso aqui. Ah, mas peraí, professor, peraí. Existe lá o pessoal da inteligência, COIN, Coordenadoria de Inteligência. Não, mesmo assim, a ideia é que a Polícia Militar, ela é uma polícia ostensiva, por isso ela é preventiva. Ela não é uma polícia investigativa. Polícia Investigativa do Estado, a Polícia Civil, ok? Então, qual é a destinação da Polícia Militar? Preservar a ordem pública, preservar as pessoas, evitar furto, roubo, né? O pessoal chama popularmente de assalto, evitar homicídios, evitar isso e aquilo. Ah, mas a violência está latente, a polícia está falhando. Não vamos entrar no mérito. Mas na realidade, por mais que não tenhamos esse foco aqui, vale salientar que a polícia é formada por seres humanos, mulheres e homens, homens e mulheres, que precisam de um trabalho em comum com a sociedade. Não pense que nesses países chamados evoluídos, a polícia lá tem uma bolinha de cristal. Não tem não. É o comportamento do povo que é diferenciado. Não estou aqui culpando também nosso povo, mas é porque muita gente tem a mania de olhar só um lado que não está contente, né? Ah, a violência está grande, a polícia... Não diga isso. Por quê? Quem já foi da área de segurança, quem é da área de segurança, sabe como é que o barco anda e sabe que quando a gente chama eles de guerreiros, não tem bajulação não, porque nem eles precisam, nem a gente ganha nada com isso. É porque é uma realidade. Quer saber por que eu também chamo eles de guerreiro? Eu vou dar um exemplo. Eu já tirei serviço, né? Não sou ex-policial militar, mas já tirei serviço com muitos policiais militares, colegas, e tinha dia que eles estavam com uma gripe terrível, uma febre terrível, eu disse, rapaz, porque tu não vai pegar um atestado e tudo mais? Não, porque
estou acima, vou melhorar, eu gosto do meu trabalho. Quer dizer, coisa de guerreiro, né? E você tem que ter esse espírito. Você não está em busca só de um cargo, você não vai exercer só um cargo, você não está em busca só de um trabalho, daquele salário. Você vai executar aquilo que a própria polícia chama, e eu concordo 100% de missão. Vamos lá, e os bombeiros? Os bombeiros é questão de defesa civil, os bombeiros é questão de infortúnios, né? Incêndios, até às vezes pessoas que estão em risco nas ruas, que precisam de um atendimento emergencial, os bombeiros estão lá, o famoso GSU, né? Está tudo lá, então cabe aos bombeiros isso, né? A polícia militar, aquele trabalho mais prático, de combate, de repressão à criminalidade. Já os bombeiros é uma coisa ligada mais à questão de defesa civil, um todo, como um todo, logicamente. Situação dos militares. Os militares, eles estão em uma de duas situações, ou ativo ou inativo, né? Ou ativo ou inativo. Quem é que está na ativa? Aí entra aluno, soldado e cadete. Eles já estão na condição de ativos, ok? E todos aqueles que estão, logicamente, em atividade. Estão ali trabalhando. Ei, peraí, sem perfeccionismo. Quer dizer que no dia de folga ele não está ativo, ele está ativo. Porque ativo é aquela situação que ele vive. A folga faz parte, então ele está ativo. E quem é que está inativo? Tá bom? Está inativo o da reserva remunerada. Ele está inativo, porque nós estamos deixando bem claro, né, essa situação aqui, de que estamos falando aqui do estatuto, os que estão sujeitos ao estatuto, eles estão inativos porque estão na reserva remunerada. Os reformados. Reformado? Vamos lá. O que é reserva remunerada? Reserva remunerada é o que a gente chamaria na CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, de aposentado. O cara está aposentado, né? Existe a aposentadoria por tempo de serviço? Existe a aposentadoria porque ele pediu, proporcional? Existe. A polícia também vai ter isso, né? Ele vai estar na reserva remunerada. Agora, a reformada, o reforma, que é a reforma em si. Reformada é quando ele passou por algum problema, o físico, vamos dizer, ele estava aí no embate, aquela coisa toda, levou um tiro, arrancou parte dos dedos, a mão, a perna, sei lá. Então ele não tem mais como exercer aquela atividade, ele vai para reforma. Problemas psicológicos, aí professor, peraí, quer dizer, se eu entrar na polícia eu vou ficar doido? Não, nada disso. Nada disso. Mesmo porque, se você procurar psiquiatras, ou até mesmo psicólogos, né, que são áreas distintas, mas excelentes e necessários profissionais, vocês verão que qualquer pessoa está sujeita ao estresse. E o trabalho policial militar, como ele é contínuo, dia e noite, dioturno, ele é estressante. Por isso que você tem que ter sangue no olho, você tem que ter vocação para a coisa. Não é um concurso como outro qualquer, não. Não é entrar simplesmente num cargo, como eu falei agora há pouco, exercer uma missão. Então, pode ter um problema psicológico, psiquiátrico, qualquer ser humano pode ter. Principalmente aqueles que estão num trabalho mais estressante. Então, aí ele vai para a reforma. Agora tem uma pegadinha que pode cair na prova. Em hipótese alguma, o reformado poderá voltar ao serviço. Errado. Outra pergunta, digo já por quê. Em hipótese alguma, um reformado poderá ser convocado para o serviço ativo. Correto. Tá? Então, vamos começar de trás para frente. Porque em hipótese alguma ele pode ser convocado? Porque se ele está numa situação de que não pode mais exercer, ficaria paradoxal dizer que veio trabalhar. Não faz sentido. E por que no primeiro caso também está errado? Em hipótese alguma ele pode voltar. Voltar ele pode. Ser convocado é diferente. Porque essa convocação ela é muito ligada a um sentido convite. Ei, volta aqui. Aí você vai dizer assim, voltar? Está me convidando? Estou te convidando. Vamos voltar? Não. E se ele está numa situação de que a saúde não permite, não tem como. Mas nos 2 primeiros anos que ele se afasta, dependendo da situação, e vamos dizer que seja um problema psicológico, ele vai ser submetido a exames por uma junta militar oficial, logicamente. Nessa é militar, é oficial, não pode ter paramilitarismo no Brasil. Então essa junta militar vai olhar para ele e vai dizer assim, vamos lá, deixa eu ver se tu melhorou. Epa, tu melhorou. Melhorou? Agora vai voltar. Mas aí não é convocação, é um estado de
reversão, uma situação administrativa, tá bom? Vamos lá, a gente vai depois falar com mais calma tudo isso aqui. Então, ativo e inativo, né? Serviço militar estadual ativo. Ok, serviço militar estadual ativo é aquele que se exercita no dia a dia, tanto nas unidades, né, nos quartéis, como principalmente nas ruas. Está no serviço ativo. Lembra? Quem está de férias também está ativo. Vamos lá. A carreira militar é continuada e inteiramente o quê? Devotada. Olha que legal, né? Devotada. Devoção. O que é devoção? Dedicar-se por inteiro. É isso que você, rapaz, é isso que você, moça, vai fazer. Dedicar-se por inteiro. Ah, existe bicos, aí a gente fala isso depois. Mas de qualquer forma, o que é que acontece? Você tem que lembrar que você é um policial militar 24 horas por dia. Tem que se conduzir com este princípio moral daquilo que você ostenta, ok? Os da reserva poderão ser convocados? Poderão, mas de caráter transitório e voluntário. Os da reserva. Mas se for uma questão de guerra, calamidade, uma situação que até agora, em janeiro de 2019, que está sendo gravado este vídeo, o estado do Ceará está passando, né, aqueles conflitos, aquela situação que parece, não estou dizendo que é, fica bem claro, parece uma guerra. Não. Aí nesse caso haverá sim uma convocação. Inclusive o governador convocou recentemente, né, muitos policiais, e aí muitos aderiram. Não tenho conhecimento ainda do que foi que aconteceu com aqueles que se recusaram, porque normalmente nesse momento de conflito tem de retornar sim. Quem? Os da reforma? Não. Os da reserva remunerada. Todos da reserva, errado. Somente da reserva o quê? Remunerada. Fica bem claro isso aí. É uma questão de reversão. Ele é um ato chamado ato complexo. Não vai cair a história de ato complexo para vocês, porque não cai direito administrativo, né? Ato administrativo, complexo, simples, composto, por aí vai. Mas o que é um ato complexo? É um ato que envolve mais de um órgão naquela situação com a mesma finalidade. Aqui, a SSPDC e a, não sei se eles ainda chamam ainda, né, de SEAD, que é a Secretaria de Administração, tá bom? Às vezes eles mudam a nomenclatura também, isso aí não interessa, não vai cair na prova, mas o que é que poderá cair? Quem está envolvido na reversão desse policial que estava na reserva e agora vai voltar ao serviço ativo, reserva remunerada, tá? Dois órgãos, quem? A SSPDC, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, e a Secretaria de Administração, ok? Termos equivalentes, na ativa, da ativa, em atividade, tem lá uns 300 termos, sendo aqui um pouco, né, exagerado, né? Mas tem muitos termos que são termos que requerem você dar uma olhadinha, não com muita preocupação, porque dificilmente o elaborador de prova vai cobrar isso. Soldado voluntário, a Lei 13.326 de 2003, não vai ser tema. Mas se for, dá só uma lidinha, porque foi um pessoal que quando a polícia precisava bastante, chamou, pessoal que deu gás lá, beleza, mas já é coisa do passado, a gente tem agora o pessoal efetivo, né? Lembrando que o estatuto, ele é grandinho, hein? Se eu não estou enganado, tem em torno de 232 artigos, bem maior que o código já é mais reduzido. Agora, por que o estatuto é grande? Porque ele fala a questão, primeiro, dos destinatários, né, que tem mais destinatário que o próprio código, só relembrando aí o começo da aula, e também é uma questão importante a respeito do estatuto, porque ele fala daquele ser humano, daquela mulher, daquele homem, na situação de militar e na situação também de servidor público. Por exemplo, o próximo vídeo, ele é importantíssimo, porque é garantido em prova, tá certo? Os direitos, os deveres do militar. Mas antes disso, isso aí é lá no artigo 52, mas antes disso, no artigo 10, nós vamos falar das condições necessárias para o ingresso. Importantíssimo, porque tem novidades, tá bom? Então vamos lá. Esse soldado voluntário, ele não é por esse estatuto, tá bom? Ele tem normas próprias emanadas pelo governador do estado, através de decreto, que é um ato administrativo do governador do estado, tá bom? Algumas diferenças na corridinha entre Código Disciplinar e o estatuto. O Código Disciplinar, aquele que rege comissões, ele é ligado a dois tipos de militares, tá certo? Aos da ativa e da reserva remunerada. Ok, é um grupo grande de seres humanos. Mas veja que o estatuto é maior. O estatuto é destinado a quem? Aos da ativa, da reserva remunerada e aos reformados. Porque você não entendi ainda o que é reserva remunerada, hein?
é aquele que está aposentado, logicamente, recebendo reserva remunerada. Ele pode voltar ao serviço? Pode. O da reforma pode voltar ao serviço? Não. Nunca ele poderá voltar ao serviço? Errado. Porque naqueles 2 primeiros anos ele vai ser submetido às juntas médicas. Se aquele problema dele deixou de existir e ele está em plenas condições, ele poderá voltar. Mas os demais, negativo. É daí, né, para lazer com a família pelo resto da vida, tá bom? Esse vídeo ele foi um pouquinho na corridinha, porque eu preciso dos comentários de vocês. Por quê? Há uma intenção de, a partir de agora, intensificar mais a propagação dessas aulas, tanto do Código Disciplinar como do Estatuto, porque normalmente a metade da prova, se não mais que a metade, é sobre essas 2 leis. Não necessariamente que vai dizer, vai cair o Código Disciplinar, quem vai dizer se vai cair ou não é o edital. O edital é que vai dizer, tá? O edital vai dizer que você tem que ter conhecimentos da legislação militar, mas a legislação militar pode ser só o Código, pode ser só o Estatuto, pode ser a lei de promoções, mas de qualquer forma, pode ser também tudo isso. De qualquer forma, a gente tem que estudar com antecedência e se prevenir, tá certo? Rapaziada, as lindas mocinhas aí, se tiverem gostado, dá aquele like, beleza, tá? Façam a inscrição de vocês, é gostoso pra caramba, de ontem pra hoje já aumentaram o número de inscrições, eu fiquei feliz. Aumentem, propaguem para os colegas, lembrando que domingo à tarde, 3h30 da tarde, vamos ministrar aula ao vivo pelo Facebook, tá ok? Facebook lá, que é o nosso Facebook, né? Arenício Ferreira, Facebook. E nosso canal aqui, ministrando aulas diretamente para vários concursos, e em especial Polícia Militar, ok? Muito obrigado, fé e honra, estudar, estudar, esta é a regra. Não existe mágica para passar em concurso. Eu, graças a Deus, fui abençoado por Jesus Cristo em passar em vários. E digo, não existe mágica, não existe aquele cara que é o bichão, aquela moça que é a bichona, não, não existe isso. O que existe são pessoas que têm comprometimento, já têm a sua disciplina, desde já, em busca dos seus ideais. Imagine-se na farda, porque você vai chegar lá, mas não fique só se imaginando, não. Imagine-se bem rapidinho e volte a estudar, porque não vai ficar só na imaginação. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.